Vocês já sabem que nós do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade, organizamos esse programa todo domingo à noite para discutir questões importantes para vocês, para nós todos. Eu estou aqui com a Carla Zélio, psicóloga, diretora do Impassex, que está participando hoje conosco. Boa noite, Carla. Boa noite, boa noite. Ô, pessoal, tudo bom? Ó, não esquece de dar um like, fazer pergunta, dizer o que a gente pode conversar com vocês durante os programas que a gente faz todo final de semana. A gente aproveita para convidar vocês para o simpósio de 30 anos do Impassex. Estamos cumprindo 30 anos, viu? Onde nós vamos discutir questões importantes da vida da gente, com a profundidade que eu penso que sexualidade, sexologia, relacionamentos, expressões de gênero, tudo isso merecem uma discussão profunda. Obrigada por estar aqui. E muitas vezes vocês sabem que nós temos convidados, convidadas, pessoas que vêm trazer assuntos importantes. Algumas vezes são assuntos teóricos, outras vezes são questões práticas. Hoje nós temos uma professora, ela é professora do nosso curso de especialização em sexologia aplicada. Já agradecemos, porque ela todos os anos dá aula nesse curso. Ela também dá aula em algumas universidades, depois ela pode falar. Ela é doutora em antropologia. Isabela Venturosa, muito obrigado por estar com a gente aqui. É bastante importante ter essa visão da antropologia, tenho que te contar. Que bom, gente, é um prazer estar com vocês hoje, estou muito feliz de compor. E é isso, vamos bater um bom papo. É isso, obrigada, Isa, por estar com a gente. Desde que a especialização teve cara de especialização e você vem vindo, crescendo com a gente enquanto grupo, enquanto curso, enquanto tudo, a gente só pode te agradecer. É um prazer, gente, eu adoro dar aula. Que bom. Que legal. Olha, você vai mais ou menos dar uma aula para os ouvintes, para quem está assistindo, seja pela Rádio Vibe Mundial, pelo Instagram do Café com Sexologia, ou depois também pelo YouTube do Impassex ou da Rádio Vibe Mundial. Mas, Carla, do que a professora Isabela vai falar hoje? Ai, eu não sei. Será que é sobre masculinidades? Negócio por aí? Masculinidades. Isabela, que tal você começar a contar o que é isso de masculinidades? Porque é plural para começar isso? Com certeza, é muito plural. Se a gente vai ver na prática, na experiência dos homens e de outras pessoas que também circulam pela masculinidade, a gente vai ver que não é uma coisa só, né? Vocês falaram um pouco da minha formação, que é de antropologia, né? Contar também para quem está ouvindo a gente que as minhas amigas me chamam carinhosamente de machóloga. Para além de antropóloga. Você estuda masculinidades. Estudo machologia. Bom, estou há muitos anos, há 15 anos, dialogando com homens, pensando ao lado deles. E aí é um pouco transformar o que é homem e o que é masculinidade em pergunta e não tomar como algo dado. Masculinidade seria isso que está em torno das normas, as expectativas, um modelo do que deveria ser um homem, né? E aí, a cada momento histórico, a cada lugar, você vai ter um modelo vigente mais ou menos próximo, né? Hoje em dia, o que seria ser homem pra gente na sociedade em que a gente vive, né? Tem uma série de fantasias de identidade, fantasias de poder em torno dessa ideia de homem, né? Então, assim, existem ideias do que é ser homem na nossa cultura, e não apenas uma ideia. Existe uma ideia que ela é falada como se todo mundo fosse igual, e você está dizendo, não somos iguais. Exatamente. Na teoria, a gente chama isso de masculinidade hegemônica. Talvez a ideia mais honrada, mais valorizada. Esse é um conceito da sociologia que vai falar dessas... A gente pode pensar vários homens por aqui que vão ter ouvido ao longo da vida que homem tinha que ser forte, que não podia chorar, que precisava ser potente sexualmente, precisa ser heterossexual, não pode ser viado, não pode transitar por certos lugares de experimentação e etc, né? Isso está nessa caixa do que deve ser um homem. Quer dizer, existe uma ideia de uma caixa que é passada para todo mundo e todas as pessoas, de todos os tipos, aprendem essas caixas, ou seja, é uma regra que a gente nasce e cresce achando que tem que seguir a regra. Mesmo que não siga, mesmo que nem saiba o que fazer para seguir a regra.
Sim, a socióloga que criou esse termo, que é uma australiana chamada Haim Connell, criou o termo ali pelos anos 80, por aí, fala uma coisa muito interessante sobre esse modelo principal do que é ser homem, que a gente chama de masculinidade hegemônica. Ela diz que não há como se fala isso? Estatisticamente, não é um modelo que você vai verificar. Quando você vai olhar os homens, eles não cabem nessa caixa. Eles estão... Nem é estatístico, ou seja, não dá nem para dizer que é normal estatisticamente. Não é comum. Vocês estão ouvindo? Não é comum. Não é comum, mas tem um efeito de norma. Então, eu posso não caber, mas vou passar a vida tentando caber, tentando ser forte, não expressando certos sentimentos. E o que a gente vê é que muitos deles que não cabem começam a vender cursos estruturando esta ideia de uma masculinidade hegemônica que, se não existe estatística onde eles caibam, eu quero dizer que isto não é norma. E aí a gente vai construindo esta identidade com base numa fantasia delirante. Sim. Do que é essa masculinidade. E aí homens começam a vender fórmulas para homens que eles próprios não seguram. Manuais de comportamento que hoje a gente vai acessar facilmente em TikTok, Instagram, YouTube, né? Como ser um homem, de fato, um homem de valor, né? Isso, a começar pelo marcador genital. Após isso, o que mais que eu tenho que fazer para ser um homem de valor? A gente que tem acompanhado, né, influenciadores masculinistas e até aqueles que não falam abertamente que são masculinistas, mas têm uma ideia ali de uma superioridade dos homens, de um único modelo de masculinidade que é o correto, né? A gente vai vendo que eles vão produzindo também esses discursos online e isso vende muito e muita gente segue. A gente vai ver os adolescentes também reproduzindo isso. Eu que tenho trabalhado com juventude, tenho ouvido demais. Mas o adolescente está procurando alguma coisa, alguma imagem para seguir sempre, não é? Assim, se sentir aceito e adquirir uma identidade no mundo social. Mas a criança e o adolescente, nós podemos compreender. O adulto depois fica complicado, porque aí ele acha que mesmo não sendo, ele acha que tem que seguir padrões, mesmo não seguindo. Carla, você usou um termo assim, é quase uma alucinação. Porque é uma infantilidade imaginada de que assim, eu sou assim. E pronto. assim, se fosse só uma alucinação, estava bom. O que acontece é que causa sofrimento, né, para uma parte de homens. Na clínica da psicologia e da sexologia, a gente vê homens jovens, altamente amorosos, afetivos, dedicados, buscando um outro padrão comportamental nesses caras. E quando você tem uma boa comunicação, eles trazem, Carla, você conhece esse perfil? É bom de seguir? E aí a gente vai olhar e falar, ai meu Deus, né? Como é que eles estão aprendendo a essa vivência da masculinidade? Mas vocês não acham que, a gente estava falando de crianças e adolescentes, mas que os adultos também estão sempre em busca? Não tão acabados? Não dá para ser acabado. Porque ao longo da nossa vida, a gente tem muita coisa que vai acontecer, não é? E é engraçado, né? Porque ser humano não tem acabamento nunca, só vai acabar quando morrer. Exatamente, né? Então, assim, a identidade, ela é variável. Viva, claro. Né? Ela não é o que ela se apresenta hoje, ela está. E aí, nessa caixinha que você traz dessas masculinidades encaixotadas, é como se tivesse que ser daquela maneira. Qualquer coisa diferente disso nos leva para um lugar de dor, sofrimento e de venda de cursos online. E hoje a gente tem algo que não é novo, né? Vocês vão saber falar melhor que eu, que é todo um campo de autoajuda imenso, que não usa essa palavra necessariamente, né? E eu acho que muito dessas pedagogias do ser homem, do ser mulher e etc., estão tendo uma roupagem também de autoajuda e oferecendo ferramentas para os homens terem um desenvolvimento pessoal nessa chave de como ser um homem valoroso, de verdade. Vamos para o meio do com mato, propósito. Vamos para a montanha, vamos viver entre nós e desenvolver a habilidade de lavar uma louça e voltar para casa mais felizes, né? Porque a ideia
de que eles precisam estar nesses lugares para eles fazerem o básico de uma pessoa adulta funcional. E aí, no buraco dessa ideia de uma identidade perfeita, é que eles acabam comprando esses cursos de autoajuda. Quer dizer, isso é o que eu penso, né? Eles acabam comprando esses cursos de autoajuda, esses cursos de torne-se uma pessoa melhor e gaste 10 mil, 20 mil, 80 mil, né? Para passar 5 dias entre homens fazendo... Então, fogueira. mas isso já determina exatamente o que a professora Isabela estava contando, porque são pessoas que percebem que não estão acabados e que têm que, com 40 anos, buscar um acabamento que já devia ter terminado aos 18 e não acaba. E aí você está me reforçando, me fazendo entender o que você está dizendo, que existem masculinidades. E ao longo da nossa vida a gente vai mudando e vai, não necessariamente mudando para alguma coisa saudável, porque é complicado. Porque nós temos mudanças ao longo da vida por uma série de razões. E esse diálogo interno de sermos homens masculinos, machos, é um diálogo que não tem término. Ou, na verdade, a gente vai alongando essa discussão. Me dá a impressão que aprender a conviver com o conflito pode ser uma solução para não ter sofrimentos. Mas o conflito vai existir. Aí você usou o termo pedagógico. E pensei aqui, as instituições sociais usam pedagogias. Cada grupo social usa uma pedagogia. Tipo, se encaixa aqui que vai dar tudo certo. É isso. É isso que você está dizendo que acontece? Ou se você não se encaixar, você vai sofrer algum tipo de sanção. Você vai ser colocado num lugar marginal, vai sofrer algum tipo de impacto negativo, né? Então as instituições também ameaçam. Ameaçam verbalmente. E eu acho que, não necessariamente de maneira direta, né? Mas de maneira declarada. Mas se você vai olhar para a escola, para a família, para o exército, para a religião, para os pares, quanto grupo social, você vai ver que se você não cabe dentro do modelo, você vai sofrer algum tipo de retaliação, digamos, né? E acho que a gente se move também no mundo muito tentando pertencer, né? Sempre, todo mundo faz isso, mas aí você está contando que para esse homem sentir-se pertencente a esse grupo, ele tem que mimetizar algumas coisas que nem ele acredita, que nem ele quer, ou ele acha que tem que querer. Aí vem essa história de uma ilusão, uma alucinação, um perceber... E essa incapacidade de lidar com a frustração, né? Estes homens que acabam tentando se encaixar, modificando coisas, e eles nunca se encaixam porque tem uma busca eterna nunca irão da se encaixar. perfeição. E aí, assim, eles não dão conta de lidar com a frustração. E aí eu acho que isso traz também esta possibilidade de agressividade nos comportamentos. O que você pensa sobre isso? Eu acho que tem uma questão aí que você já estava falando, né, Carla? De, tipo, gênero pra mim é sempre falha. A gente nunca vai caber no modelo. Sejam homens, sejam mulheres, sejam outras pessoas... E por aí vai. Então, o gênero é sempre uma ideia que nunca é plenamente alcançada. Então, lidar com a falha, assim como a gente lida com a falha em outras zonas da vida, seria o mais... humano possível. Exatamente. E aí, tem uma coisa ligada a tudo que você foi falando, de não caber num modelo, que de fato, quando a gente vai observar os fenômenos sociais, não apenas uma agressividade voltada para fora, mas também para dentro, às vezes, né? Então, a gente tem uma série de estatísticas que tem a ver com homicídio entre homens e não só contra mulheres, homicídio de mulheres, suicídio, acidente de trânsito, que também tem um componente de masculinidade e de raça e de classe também, acidente de trabalho, população em situação de rua, que também é marcadamente masculina, alcoolismo e abuso de outras substâncias. Tudo isso tem uma marca de masculinidade e de tentar caber e não conseguir caber. Isso, é isso. Você listou um monte de coisas aí, bem rapidamente. Vocês prestaram atenção? Porque essa lista de coisas é muito importante. Muitos homens, a maior parte dos homens, então, tentando manter-se masculinos, faz uma série de
problemas para a vida deles e das pessoas à volta. Porque você contou um monte de coisas que são classificadas como doenças para esses homens. Quando eu digo doenças, é que assim, então, você vai ao médico para isso, você vai ao psiquiatra. E estou pensando, esse sofrimento vem, e eu digo sofrimento porque essa doença está sendo criada pela tentativa desse sujeito, dessa pessoa, se encaixar de novo no gênero. E quando você falou gênero, eu estava pensando, mas caramba, gênero não é uma categoria inventada para a gente estudar sociologicamente as pessoas? Ou seja, e vocês estão achando que gênero é alguma coisa que é natural. Foi inventado para estudar. Ou seja, não vamos classificar assim, porque é mais fácil da gente fazer um entendimento. E aí as pessoas começam a assimilar como se, não, mas isso é natural. Ser humano tem a naturalidade humana, que não é a naturalidade biológica. Então, comecem a rever esses conceitos, porque nós precisamos entender o que nós estamos fazendo nesse mundo. E cada um de nós precisa saber isso o tempo todo. E parece que nós que nos chamamos de homens, masculinos, blá blá, nós vamos ter que aprender uma outra coisa, porque nós já entramos num sofrimento que nós nunca vamos conseguir cumprir. O sofrimento, nós vamos manter o sofrimento. Mas conta uma coisinha assim, só para a gente compreender assim, da onde veio essa vontade de estudar esse assunto? Porque, caramba, né? Pois é, você mesma já disse que o pessoal da antropologia já te classifica como uma machóloga. Pois é. Eu gosto muito de uma autora que fala que toda teoria tem um pouco de biografia, né? Uhum. Então, acho que a gente não vai estudar as coisas que estuda à toa, né? Eu sou a caçula numa família com 2 irmãos mais velhos, sempre tive conflitos com as caixinhas que tentavam colocar a gente, nunca me fixei na caixinha esperada e sempre foi um laboratório a minha própria casa de masculinidade, né? Meus pais vivem um relacionamento bastante tradicional em termos, né, de conformação de gênero, de sexualidade. O meu pai é muito uma masculinidade tradicional, também é um laboratório, e acho que olhando para esses homens da minha vida me fez pensar demais, mas isso é o que eu acho agora com 15 anos de estudo, claro. E não quando eu comecei. Quando eu comecei, eu pesquisava violência contra a mulher, e eu percebi que os estudos não falavam dos homens, se falava dos homens de maneira muito econômica, muito breve, e a gente não estava entrevistando homens, acompanhando homens, pensando como homens narravam e entendiam o que é violência, e provavelmente não entendiam a mesma coisa que a gente entendia, né? Alguns dos homens, baseado em que modelo de masculinidade aquele cara tinha se tornado um autor de agressão. Então eu fui estudar masculinidades muito pensando nessa lacuna dentro do campo, que olhava esperadamente para as vítimas e para as redes de proteção em Constituição, a partir da Delegacia de Defesa da Mulher, em 85, mais tarde, Lei Maria da Penha e tudo mais, mas que deixavam uma parte do campo sem um olhar. E daí a gente tinha uma cena que estava incompleta, né? Se você não ouve, se aproxima dos homens, você não consegue compreender o fenômeno da violência de gênero de maneira mais efetiva. Exatamente. Pois é. Para entender como é que as mulheres sofrem a violência, você tem que entender assim que tem outra pessoa do outro lado produzindo a violência. E isso diz respeito ao gênero, né? E das pessoas, soa para mim, que você está contando para a gente, é que são pessoas, homens, que querem se colocar numa caixa, serem percebidos como masculinos, então tipo, deixa eu bater em alguém, porque aí vão achar que eu sou mais masculino. Isso nós estamos falando numa cultura, acho que nós podemos até ir para outras culturas, mas nós estamos falando da nossa cultura brasileira, do nosso esquema de vida. E isso é triste, por um lado, porque então também os estudiosos se esqueceram de perguntar quem é que fazia a violência. Ou a gente tinha também outras demandas antes, né? Não, sempre tem. A gente precisava sobreviver um pouco mais reclusa, porque eu acho que a gente nem se encontrava para falarmos dos nossos próprios medos. Tinha um campo se constituindo para pensar mulheres e essas redes. Então, é esperado que a gente olhe primeiro
para esse lado. Mas isso é insuficiente. Sim. E aí complexifica. Tá, e você está me contando de um jeito que então parece assim, os homens é que não iam olhar para esse lado, porque afinal de contas, perder um privilégio é sempre algo que assim, a maior parte dos homens está ouvindo. Ouçam e prestem atenção, porque não, nós não perdemos privilégios. Nós temos que entender que é uma troca que nos dá algum benefício. Mas vocês não sabem disso enquanto não experimentarem. E eu não estou dando um modelo para vocês, não. Só estou contando de teoria porque eu sei que é difícil. E é difícil. E assim, a gente não está nem aí para essa dificuldade emocional, se a gente parar para pensar. Porque essa dificuldade emocional social que se apresenta para vocês, homens, hoje, é uma dificuldade que nós vivemos uma vida toda. Isso. Tendo que dar conta de 1 milhão de papéis, de 1 milhão de atividades. E quando a gente se encontra e começa a abrir esse espaço para uma conversa, e que a gente se sente mais centrada, sem a demanda social de que nós precisamos também cuidar deles, e a gente começa a cuidar da gente, aí a gente quer que eles se cuidem, para que a gente também possa ter uma vida melhor. Você pensa como eu? Eu até vou para um lugar que é... O homem, assim como o branco, assim como o heterossexual, é muito construído como universal e natural e dado. Então, para ele pensar que ele é uma questão, uma pergunta de pesquisa, de questionamento, né? Isso não vem facilmente, porque ele é universal, ele está dado, é mais e daí é pensado como mais natural do que as mulheres, né? Isso aqui é assim mesmo. Então a minha dissertação chama Homem é Homem. Um cara me disse isso em campo, né? Falou: homem é homem, você sabe, é assim mesmo. Então está naturalizado que é dessa forma. As mulheres, por serem tão jogadas num lugar de vocês por natureza são inferiores, são débeis, são imperfeitas, a gente teve, nós mulheres e pessoas que não se encaixam, que falar, não é assim, isso é, né, Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se. Os homens não pensaram que nasce homem, não... Olha, essa é uma perspectiva que a gente precisa compreender, porque parece, sim, é isso mesmo. Nós só somos em relacionamento. Então, assim, você que está ouvindo, você do sexo masculino, você que acha que assim nasceu homem, ou assim, você só é homem porque existe uma relação social que determina que você seja homem. Isso implica que é diferente em cada classe social, em cada grupo social, em cada país, em cada rincão do Brasil tem regras diferentes. Mas isso é interessante, que assim, isso mostra que nós precisamos continuar discutindo essas coisas. Nós já estamos aqui, quase meia hora falando do assunto, e acho que sobra um monte de coisas. Mas eu gostei de uma coisa que você falou, porque assim, é uma questão que nós precisamos deixar. Porque nós não estamos aqui para dar uma regra para vocês irem para casa, dormirem, pronto, está resolvido o mundo. Não, o mundo só se soluciona porque nós temos questões para serem lidadas. Então, a princípio, já estou agradecendo a sua ideia, essa ideia epistemológica, pode ser, essa ideia de compreensão do mundo para a gente poder viver, mas eu gostaria que você desse assim, algumas palavras finais para a gente terminar essa ideia aqui. Não dá tempo de mais um pouquinho? A Carla tinha uma coisinha na boca ali. Não dá tempo, Isa. A gente vai marcar um café. Aí a gente grava e sobe o áudio. Acho que é isso, gente. Eu gosto... Tem um livro que saiu recentemente que chama Pouco Hombre. Pouco Homem. Pouco Hombre. E aí eu acho que talvez a gente esteja num momento em que, em vez de querer ser mais homem e ser homem de verdade, talvez a gente deva pensar homem não como uma categoria fixa, mas como uma pergunta e talvez se desfazer um pouco da ideia, do modelo rígido para tentar produzir outras coisas. Muito bom. E eu queria que a Carla pudesse terminar com uma ideiazinha que ela sempre traz nessas discussões, porque os homens que estão com esses conflitos, esses sofrimentos, também podem se beneficiar de uma psicoterapia, porque essa é a maneira de... Porque, na verdade, eu acho que eles têm muito medo de olhar para o desconforto e eles não entendem que eles vivem desconforto. Isso. Né? E a hora em que eles compreendem que existe um local onde a gente vai ouvir, acolher e estar mantendo o desconforto como um caminho de transformação para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. E daí, as pessoas que com ele convivem
de preferência, as mulheres que com ele convivem tenham mais qualidade de vida, eles acabam ficando no processo terapêutico e fazendo toda essa transformação. Mas independente disso, obrigada, Isa. Foi muito bom ter você aqui. Eu acho que é bom ter esses papos assim. Isso mesmo. Eu adorei, gente. Foi demais. Muito bom. E queremos agradecer a todas as pessoas que andaram assistindo a gente ao vivo, mas lembrar que fica gravado no Instagram do Café com Sexologia, no YouTube do IMPASEX, do Instituto Paulista de Sexualidade. Também tem o YouTube do Café com Sexologia, além da Rádio Vibe Mundial. Obrigado, gente. Nos vemos domingo que vem. Vocês vão ver que domingo que vem tem mais assuntos interessantes, porque todo domingo nós queremos trazer assuntos os mais variados. Até logo, Deixa gente. o seu joinha aí. Beijo. Tchau. Boa semana. Você ouviu o programa Café com Sexologia, com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30 da noite.